Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu Bíblia Fácil Crenças Populares. Nós estamos nessa temporada que já não é mais nova, né? Estamos agora no nosso 10º encontro e estamos estudando crenças que estão aí no imaginário religioso das pessoas e comparando essas crenças com a Bíblia. Todas as semanas a gente abre a Palavra de Deus para ver o que ela diz para a gente. E hoje a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos falar sobre liberdade. Existe, infelizmente, hoje um conceito estranho de liberdade cristã. Alguns querem dizer que liberdade é você não ter nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de limitação, mas eu já te adianto que não é assim que a Bíblia apresenta. A Bíblia tem um conceito muito bonito de liberdade, mas essa liberdade, ela é, digamos, regida pelos parâmetros de Deus. Sejam bem-vindos vocês, 10 semanas juntos já, hein? Olha, alguém esqueceu de mandar abraço para alguém aí, para um parente, para a mãe, para o pai, manda um abraço, porque geralmente eu lembro no último programa, e aí eu causo confusão familiar, que 15 semanas na TV você não mandou um abraço para mim, né? Então, você quer mandar um abraço? Pode mandar um abraço aí. Quero mandar um abraço para o pastor, para minha família, né, minha esposa, minhas filhas que estão nos assistindo, e para o meu pastor, o pastor Saulo e missionário Madalena, Saulo. da Assembleia de Deus, Nova Aliança. Pastor Saulo e missionário Madalena. Pastor Saulo, missionário Magalhães, um abraço para vocês. Tá? Madalena, é isso? Madalena. Desculpa, é que eu não escutei. Pastor Saulo e missionária Madalena. Um abraço para esse casal. Eles são casados? Um abraço para esse casal querido, que Deus abençoe o ministério de vocês, tá bom? Você também quer mandar um abraço? Eu gostaria de mandar um abraço para o meu esposo, para as minhas filhas, meu genro, meu netinho. Eu estou congregando lá na Praia Grande, na Igreja Cal, Comunidade Apostólica Livre, Legal. dirigida pelo pastor Tarles Elias. E eu gostaria de mandar um abraço, Tarles Elias. Ok. Um abraço para eles. Ok, um abraço para a sua família, pastor Thales também. E você viu, ela mandou um abraço até para o genro. Essa é uma sogra querida, né, gente? É uma sogra de Deus. Ok, então vamos orar para a gente começar o nosso estudo de hoje? Pai, muito obrigado pela alegria que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque nós temos a Palavra em nossas mãos e queremos agora abri-la para que o Senhor fale conosco mais uma vez. Abençoa a nós que estamos aqui no cenário, a todos os que me assistem, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema hoje, liberdade ou libertinagem. Né? Essa é uma diferença que talvez todo mundo já saiba, né? A libertinagem seria uma liberdade sem limites, uma liberdade que muitas vezes irresponsável, que você se prejudica e prejudica os outros, né? Mas esse tema da liberdade, ele é às vezes mal compreendido. Algumas pessoas acham, e eu já ouvi essa frase aqui, ser livre é fazer tudo o que quiser sem nenhum tipo de regra. Veja, esse é um conceito popular de liberdade. Se você perguntar, eu fui professor durante muito tempo de educação básica e de vez em quando eu ia tratar desse tema, eu perguntava para os alunos, o que é liberdade? O que é liberdade? E especialmente os adolescentes diziam assim, liberdade é você fazer o que quiser. Né? A mãe não diz nada, o pai não diz nada, você dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, chega a hora que quer em casa. E alguns pensam que liberdade é isso. Mas veja, será que existe uma liberdade irrestrita? O que é liberdade? Vamos lá. O Jean-Paul Sartre, que é um filósofo ateu, né, ele dizia que a liberdade é absoluta ou não existe. E aqui a gente tem que parar para pensar na frase dele. Existe liberdade absoluta? Né? Existe liberdade absoluta? Eu quero dar alguns exemplos para vocês, para a gente pensar, você de casa também. Imagine que você foi para o alto de um prédio e você tomou uma decisão, eu vou voar, sem nenhum tipo de equipamento. Você pode tomar a decisão de voar do alto de um prédio? Olha a pergunta, pode tomar essa decisão? Pode tomar essa decisão. Você vai conseguir executar isso? Não vai, por quê? Porque existe uma lei da física que limita você. A lei da física diz que o ser humano não consegue voar sem equipamentos, né? Sem algum tipo de equipamento. Então você não é livre para você decidir voar, porque tem uma lei que te limita, a lei da física. Vamos para outro exemplo aqui. Imagina que você pegou o seu carro
e você agora quer dirigir a 90 por hora, 100 por hora numa via que é de 40. Você pode fazer isso? Pode, mas tem uma lei que limita você. E você pode até quebrar essa lei, mas na hora que você for pego, você vai pagar uma multa, vai ser preso, sei lá o quê. Então, nós não podemos fazer tudo o que a gente quer no trânsito. Por quê? Porque existe uma lei do trânsito que nos limita. E pense comigo, é exatamente o fato de existir uma lei de trânsito que nós temos direito, como coletividade, de dirigir. O Guilherme é advogado, ele sabe que as leis, elas garantem que todas as pessoas têm uma liberdade de fazer, de ter suas coisas. Imagine se não tivesse uma lei que proibisse as pessoas de tomar o meu celular na rua. Se fosse a lei do mais forte contra o mais fraco. Mas existe uma lei, se alguém tomar o meu celular na rua, eu posso chamar os policiais e a lei vai ser aplicada. Então eu não posso fazer tudo o que eu quero. Existem limites. E para qualquer coisa que você pensar, olha aqui outra coisa. Eu posso decidir que eu vou caminhar daqui de onde nós estamos até a África. Posso decidir isso? Posso. Pode dizer, dá uma loucura na minha cabeça, dizer, agora eu vou caminhando até a África. O que vai me impedir? Tem uma geografia que me impede. Eu não sou Jesus, não vou caminhar sobre as águas. Vai chegar um momento que eu vou chegar na frente do oceano e eu simplesmente não vou poder caminhar até a África. O oceano me impede. Por que eu estou dando esses exemplos? Para a gente compreender que não existe liberdade absoluta. Para qualquer área da vida que você for, vai ter uma limitação. Né? A gente gosta, não sei vocês, mas eu gosto muito de comer. Tenho cuidado do meu peso por isso. Mas às vezes você pode decidir que você vai comer ininterruptamente por uma semana? Você pode decidir, mas você vai conseguir? Não vai chegar uma hora que seu corpo não vai aguentar. A sua fisiologia, a lei fisiológica vai dizer, para. Então não existe liberdade absoluta. Não existe. Você sempre estará limitado por alguma coisa, sempre. Pode pensar o que você quiser. Você sempre vai estar limitado por alguma coisa. Né? Até aqueles que dizem assim, não, ninguém vai me reger, eu vou usar drogas do jeito que eu quiser. E aí tem aquelas festas que a droga é liberada e a pessoa vai usando, chegou a hora que o quê? O corpo pifa. A fisiologia para, porque há um limite para qualquer coisa que você vai fazer. Então, o que seria liberdade? Ser livre, inicialmente aqui definindo, ser livre é poder escolher sob qual lei nós estamos ou estaremos. Você sempre estará debaixo de alguma lei, sempre. Seja uma lei física, seja a lei da física, né? Seja uma lei fisiológica, seja a lei de trânsito, você sempre estará debaixo de alguma lei. Quem é livre consegue escolher sob qual lei estará. Quem não é livre acaba se deparando, se batendo contra uma lei que transgrediu. Né? Então, inicialmente, ser livre é você poder escolher sob qual lei você vai estar. E o que a Bíblia fala sobre liberdade? Eu quero ler alguns textos bíblicos aqui e a gente vai gastar um tempo depois em Gálatas capítulo 5. Porque Gálatas capítulo 5 é um tratado sobre liberdade que Paulo escreveu para a igreja dos Gálatas. Mas, inicialmente, nós vamos ler outros textos. Vou começar com o texto de Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículos 21 e 22. Diz assim, você quer encontrar aí na sua Bíblia? Vou dar um tempinho para você encontrar em casa, tá bom? Vou colocar na tela também, mas é importante você conferir na sua Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículos 21 e 22. O texto diz assim, foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. E eu amo esses paradoxos bíblicos. Você viu aqui, Paulo está dizendo, olha, se você era um escravo, ele está falando aqui da escravidão literal, né, aquela escravidão que acontecia no tempo dele, que infelizmente aconteceu com outras proporções em outros lugares, outros momentos do mundo. Ele diz, se você é escravo, mas foi chamado por Cristo, caso você consiga a sua liberdade, que ótimo. Mas se você não conseguir a liberdade, você já é livre. Agora, olha o paradoxo. A pessoa que se tornou livre porque conheceu o Evangelho, ela se coloca sob outra escravidão, a escravidão de Cristo.
Viu? Quando eu disse que nós sempre estamos debaixo de alguma lei, é porque quando você é completamente livre pelo Evangelho, é porque você se colocou como sendo escravo de Cristo. Bonito, né, o Evangelho? É poesia isso, é poesia. A liberdade em Cristo é escolher ser escravo dele. É isso que Paulo está dizendo. Agora, ainda Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Amigos, nenhum ser humano tem que ser escravo de coisa alguma, a não ser de Cristo. E alguns, infelizmente, são escravos dos seus instintos. Não sei se você já conheceu alguém assim, mas eu já conheci algumas pessoas que aquela pessoa, ela sentiu vontade de fazer alguma coisa, ela faz. Ela sentiu um impulso para fazer alguma coisa, ela vai e faz. Mesmo que isso seja uma coisa ruim. Eu conheci um senhor que dizia assim, olha, eu não consigo controlar o meu impulso de raiva. Se me der raiva, eu falo qualquer coisa, eu bato nas pessoas. Bem, você não pode ser controlado por esse tipo de coisa. Por quê? Porque quando o Espírito chega na sua vida, ali há liberdade. Onde tem o Espírito de Deus, há liberdade. E isso aqui é importante a gente compreender, porque se tem alguém que está escravo do pecado, é porque essa pessoa não tem o Espírito de Deus. Se você de casa está me assistindo e você tem vivido uma vida de escravidão do pecado, você precisa pedir o Espírito de Deus e Ele está interessado em entrar na sua vida. Algumas pessoas nos assistem de dentro das prisões, das nossas penitenciárias espalhadas pelo Brasil. Você está preso aí, mas você leu o primeiro texto comigo? Você está preso, mas se você encontrar a Cristo, você será livre, porque passará a ser escravo dele, mesmo estando dentro da penitenciária, sofrendo as consequências das suas más escolhas. Você pode ser livre. Então, muito bem, onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Portanto, amigos, Deus nos criou para sermos plenamente livres. O plano inicial de Deus, no Éden, era que os seres humanos não tivessem nenhum tipo de empecilho para fazer o que quisessem. E é bom a gente entender isso aqui, porque no Éden, Adão e Eva, eles tinham uma mentalidade perfeita. Eles tinham uma mentalidade pura, 100% pura. Então, qualquer tipo de vontade que eles tivessem, seria uma vontade pura, eles poderiam fazer o que eles quisessem. Quando o pecado entra, é que o pecado deturpa as nossas vontades. E aí a gente tem que ter cuidado. Por isso que Paulo diz que a gente tem que ser escravo de Cristo, porque Cristo nos ajuda a filtrar as nossas vontades. Quem é casado aí sabe que tem hora que a gente é tentado a falar coisas que não devia, né? Ali o Guilherme e a Vanessa, o Guilherme não limpou o banheiro como deveria limpar, né? Estava lavando o banheiro lá, sexta-feira à tarde, não ficou do gosto da Vanessa. Eu sei que isso não acontece, só acontece lá em casa, né? Não acontece lá na sua casa. Aí a Vanessa tem vontade de dizer umas coisas, aí o Espírito Santo diz, calma, Vanessa. Dá outra chance para o rapaz, dá outra chance. Manda ele lavar o banheiro mais 10 vezes, aí uma hora ele aprende, né? Então a gente tem que estar controlado, o Espírito Santo nos controla. E o Espírito Santo, ele fala conosco na nossa mente e ele também fala conosco através da palavra, né? O Espírito Santo fala conosco através da nossa mente também. E eu quero ajudar você a se aproximar das palavras de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo, que estão na Bíblia. E esse guia de estudos aqui, A Procura da Verdade, ele vai te ajudar a estudar a Bíblia, tá bom? Eu não te convido a estudar esse guia. Você vai estudar a Bíblia a partir desse guia, que vai sistematizar ali o estudo da Bíblia. Esse guia de estudos, A Procura da Verdade, ele foi escrito por mim e ele está à sua disposição de graça. Você não vai pagar nada porque os anjos da esperança já pagaram. E quando você pedir, ele vai para a sua casa pelos correios. Você pode entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica, ou você pode ligar para a gente 0 operadora 12 21 27 31 21, ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo agora. Nas 3 formas, você vai ter que fazer um cadastro. Você vai dar seu endereço, nome, CPF, pode dar seus dados com tranquilidade, aqui a gente respeita a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não compartilha os seus dados com ninguém, a gente usa só para enviar para a sua casa o seu guia de estudos da Bíblia, tá bom? Então pede que vai para a sua casa sem custos. Vamos continuar então.
com Cristo, nós podemos ser plenamente livres. Agora, a pergunta é: como é essa liberdade que é verdadeira? Como a Bíblia descreve a liberdade verdadeira? E aqui a gente vai entrar num capítulo que eu acho maravilhoso, que é Gálatas, capítulo 5. Se você puder, em casa, aí, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Nós vamos estudar todo o capítulo. Então, você pode deixar sua Bíblia aberta em Gálatas 5, porque nós vamos gastar agora o restante desse bloco e uma parte do bloco seguinte para estudar o que Paulo disse aqui. O que Paulo fez? Por que Paulo escreveu a carta aos Gálatas? A igreja da Galácia, os cristãos da região da Galácia, eles tinham sido evangelizados por Paulo também, né? Paulo participou ali da fundação da igreja da Galácia. E Paulo tinha um carinho muito grande pelas igrejas que ele fundava, né? Quando ele diz lá em 2 Coríntios 11, quando ele está contando os pesares do ministério dele, as coisas que eram trabalhosas, ele diz assim: e eu também tenho trabalho com cuidado com as igrejas. Então, como não tinha Zoom, não tinha WhatsApp e tal, como é que Paulo se comunicava com as igrejas? Ele enviava cartas. As cartas eram o meio de comunicação mais avançado na época de Paulo. E a igreja da Galácia estava com um problema. Por quê? Porque Paulo foi lá, evangelizou, mostrou tudo o que tinha que mostrar, ensinou o evangelho e foi embora, continuar suas viagens missionárias. E chegaram outras pessoas na igreja da Galácia ensinando coisas erradas. Você quer ver? Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Eu tinha várias comunidades cristãs ali. Qual é o recado de Paulo? Ele diz assim: a vocês, graça e paz da parte de nosso Senhor, nosso Pai, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, Paulo começa a carta aos Gálatas relembrando um conceito muito importante que ele já tinha ensinado aos Gálatas, que nós somos salvos por meio de Jesus Cristo, que nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Só que aí ele começa a repreender. E olha o versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. E amigos, eu queria parar um pouquinho aqui. Paulo, ele fala aqui de outro evangelho e o tradutor colocou o evangelho com letra minúscula. Mas você vai encontrar na Bíblia algumas vezes evangelho com letra maiúscula, quando está falando do evangelho eterno, da verdade. Paulo está dizendo assim: irmãos da Galácia, eu ensinei para vocês as coisas da Bíblia e agora eu estou admirado porque em tão pouco tempo vocês foram cooptados, vocês foram capturados por outro evangelho. Por que ele fala de outro evangelho? É porque as coisas que estavam ensinando eram parecidas com o evangelho, mas não eram o evangelho. E Paulo está repreendendo aqui: como é que vocês foram captados por outro evangelho? E ele continua dizendo aqui, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E aqui tem uma repreensão forte, né? Paulo estava preocupado com a igreja. E que outro evangelho era esse? Eles estavam ensinando várias coisas que eram erradas. E a carta aos Gálatas é uma carta que Paulo escreve para corrigir problemas na igreja da Galácia, assim como ele fez com a igreja de Corinto. Então você vai ver aí Paulo falando sobre o ministério dele, porque esses lobos devoradores chegaram lá e começaram a dizer que Paulo não tinha autoridade. Então no capítulo 2, Paulo vai falar por que ele tem autoridade. E você depois pode ler com calma aí, tá bom? Depois você vai ver no capítulo 3, Paulo falando sobre fé e obediência à lei, porque ele precisava esclarecer esse assunto. No capítulo 4, Paulo continua falando sobre Jesus Cristo e sobre a preocupação dele com os Gálatas. E aí a gente chega no capítulo 5. No capítulo 5,
Paulo vai falar sobre a liberdade. Eu não sei se na sua Bíblia tem um subtítulo aí, na minha tem assim, a liberdade em Cristo. Ou seja, o assunto do capítulo 5 é, vamos ter que ensinar ou reensinar aos Gálatas o que é liberdade. E agora nós vamos estudar esse capítulo com bastante calma. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Essa primeira frase de Paulo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ela não pode ser tomada de maneira isolada, assim como nenhuma outra frase da Bíblia. Porque alguns querem pegar essa frase, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e dizer, está vendo? Não tem que ter mais regras. Nós não temos mais que fazer nenhum tipo de limitação. E eu ouvi uma vez um líder religioso dizendo assim, a igreja não tem direito de estabelecer regras, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu tenho uma impressão que esse líder, ele só leu essa frase. Porque vocês vão ver comigo que ao longo do capítulo 5, o próprio Paulo estabelece uma série de regras para o cristianismo. Ele diz assim, olha, ele começa dizendo foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e lá no versículo 13, mais ou menos, ele começa a dizer uma série de coisas proibidas. Então, Paulo não estava falando de uma liberdade sem limites, ele estava explicando o que era liberdade, mas a informação é muito verdadeira. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então não é mais para ser escravo. Agora, qual é o assunto primário de Gálatas 5? Sobre o que Paulo estava pensando primariamente. Vamos ver aqui, no versículo 2 até o versículo 6. Você está com a Bíblia aberta em casa aí? Vai acompanhando. Ele diz assim, ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Qual era o tema gerador aqui de Paulo? O tema gerador era os cristãos ainda precisam praticar a circuncisão. Esses lobos devoradores que chegaram na igreja da Galácia estavam dizendo assim, olha, se vocês quiserem ser salvos, vocês têm que praticar a circuncisão, os homens, logicamente, né? Porque eles eram o que eram chamados de judaizantes. Ou seja, o cristão que não era judeu tinha que fazer os rituais judaicos para poder ser aceito. E um desses que ele defendia era a circuncisão. Aí Paulo vai dizer no texto que nós lemos assim, se você pratica a circuncisão, então você tem que cumprir toda a lei. Que lei que Paulo está falando aqui? A lei que era ligada à circuncisão, as leis cerimoniais. Ele está dizendo, se você ainda vai se circuncidar, então você tem que matar o animal todo dia, 9 da manhã, 3 da tarde. Você tem que praticar as outras leis cerimoniais, porque se você quer praticar uma delas, pratique todas. Paulo estava dizendo que em Cristo as leis cerimoniais foram transferidas para o santuário celestial. E aqui eu quero fazer só um parênteses, não é nosso assunto, mas algumas pessoas dizem assim, as leis cerimoniais foram abolidas na cruz. A lei moral continua em vigor e a lei cerimonial foi abolida na cruz. Veja, essa não é uma expressão correta. Nem a lei cerimonial, nem a lei moral foi abolida. Nenhuma das duas foram abolidas. Mas espera aí, então a gente tem que continuar praticando a morte de animais, essas coisas? Não. A lei moral continua em vigor, os 10 mandamentos, e as leis cerimoniais foram transferidas para o santuário celestial, porque elas se cumpriram em Cristo. Como assim? O animal precisa morrer ainda? Não, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu. O sacerdote na terra precisa fazer os rituais de purificação do santuário? Não, porque agora, segundo Hebreus capítulo 4, nós temos um sumo sacerdote que entrou no santuário celestial para fazer os rituais do santuário. Então, as leis cerimoniais não foram abolidas. As leis cerimoniais foram transferidas para o santuário celestial. E hoje, Jesus está no santuário celestial fazendo a função do sumo sacerdote que fazia no dia da expiação.
não é nosso tema, mas eu quero deixar para você uma dica. Na temporada sobre as 3 mensagens angélicas, eu fiz um programa só sobre o juízo de Deus. E eu falei sobre essa questão do santuário terrestre e de como as leis cerimoniais estão sendo cumpridas no santuário celestial. Então vai lá no nosso youtube.com/bibliafácil ou no ntplay.com e tem lá a temporada das 3 mensagens angélicas. Procura o programa sobre o juízo e a gente vai ver essa questão das leis cerimoniais sendo cumpridas hoje no santuário celestial, tá bom? Mas Paulo está falando das leis cerimoniais. E ele está dizendo aqui que não precisa mais se circuncidar. Por quê? Porque agora a graça de Cristo é suficiente para cumprir o papel da circuncisão. Que era o quê? Relembrar, foi estabelecida lá com Abraão, né? Para relembrar que Deus era quem cumpriria as promessas. Então, agora a gente pode fazer isso pela graça de Cristo. E tem uma outra frase aqui bonita. Ele diz assim, que a circuncisão ou a incircuncisão não tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Olha lá, então o tema gerador era a circuncisão. E agora eu quero destacar essa frase, a fé que atua pelo amor. Você consegue perceber aqui que Paulo está falando que fé é prática? Porque no mundo cristão hoje, especialmente hoje, tem um pensamento que diz assim, não, fé é sentimento. Você precisa sentir a fé. Você precisa apenas ter fé e o que você faz no dia a dia não é importante. Mas Paulo está dizendo aqui que a verdadeira fé, ela atua. Então, fé e prática, fé e obras estão juntas. E aí a gente lembra, inevitavelmente, da epístola de Tiago, né? Tiago diz que a fé sem obras é morta. Que se alguém tem fé, mas essa fé não é demonstrada pelas obras, essa fé não tem validade alguma. Então, a verdadeira fé, ela atua pelo amor. Por isso que não há separação entre fé e obras. Eu acho que eu anotei isso aqui. O verdadeiro livre entende que não há separação entre fé e obras. E Paulo está falando isso dentro da liberdade. Nós somos livres, mas existem obras que os livres devem praticar e existem obras que os livres não devem praticar. Está ficando claro para você? Mas eu vou dar uma pausa para você descansar o cérebro e a gente volta já já com mais Bíblia Fácil. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e eu já volto te oferecendo o guia de estudos à procura da verdade. Aqui tem 15 temas que eu escrevi, que eu pesquisei, coloquei aqui sistematizado para te ajudar a estudar a Bíblia. Então, quando você pedir esse guia de estudos, ele vai para a sua casa pelos correios sem custo algum. E olha, o material é muito bonito, colorido, uma folha que não vai se estragar rápido, você pode escrever nela. E você vai ser beneficiado com esse material que os anjos da esperança pagaram para você ter. Você só precisa pedir, é o seu único trabalho, pedir. Então liga para a gente agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você também pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai encontrar a imagem dessa revista, clica nela, preenche o formulário e aí é só aguardar. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp, porque nós vamos ajudar você a fazer seu cadastro pelo WhatsApp, tá bom? A maneira, você escolhe qual é o mais fácil para você, mas nós queremos enviar para sua casa sem custo algum esse material. Vamos continuar estudando sobre liberdade. Nós temos todo o capítulo 5 de Gálatas para estudar ainda. Então vamos lá. Tiago, capítulo 2, 17 e 19, eu citei agora, né? Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Então, quem tem uma fé que é apenas intelectual, mas essa fé não é demonstrada na prática através de obras de justiça, então essa pessoa está equiparada aos demônios. Porque os demônios também creem que Deus existe, mas essa crença deles não tem nenhum efeito prático na vida deles. Muito bem, vamos voltar para Gálatas. Agora vamos ler dos versículos 7 até o versículo 10. Olha lá, vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? E eu quero parar nessa frase aqui.
Porque veja que ele está falando de liberdade, não é? Lembra, o tema de Gálatas 5 é liberdade. E no seu tratado sobre liberdade, Paulo fala sobre obediência. E não é bonito isso? Porque parece, no senso comum, nas crenças populares, que liberdade e obediência são coisas que não andam juntas. Porque quem é livre não tem que obedecer, é o que você vai ouvir por aí. Quem é livre não tem que obedecer pai, mãe, autoridades, ninguém. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Mas Paulo está dizendo que a liberdade cristã envolve obediência. O verdadeiro livre em Cristo, ele usa a sua liberdade para obedecer a Deus. E esse é um sinal de liberdade. Se você se recusa a obedecer a Deus, é porque você está sendo escravo dos seus próprios valores, dos seus próprios instintos. Continuando, tal persuasão não provém daquele que os chama. Ou seja, quem está tentando fazer vocês não obedecerem a Deus, não é Jesus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. E eu consigo ver aqui um Paulo irritado com o povo que está desvirtuando os cristãos. Que ele vai dizer mais na frente assim, quem dera que vocês fossem castrados. Paulo, ele era um homem que entendia do amor de Deus. Ele escreveu primeiro aos Coríntios 13, mas ele se recusava a ver alguém desvirtuando o povo de Deus e ficar passivo. Que é mais ou menos o que acontece hoje, assim, né? Alguns dizem assim, não, você não pode repreender o outro, você não pode dizer que o outro está errado, você não pode dizer que o outro está pecando. E aí a gente tem um grupo de cristãos por aí que está vendo o seu irmão indo para o precipício e porque diz que ama não fala nada. Mas que amor é esse? Que amor é esse que não diz assim, ei, não vai por aí não, isso aí é perigoso, vem cá, vamos por aqui, eu te ajudo. Paulo compreendia o que era amor e ele está aqui indignado com aqueles que estão desvirtuando o povo de Deus. Continua, versículos 11 e 12. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Ou seja, a cruz mostrou que não precisava mais praticar a circuncisão. Quanto a esses que os perturbam, aí ele diz, quem dera que se castrassem. Expressão dura, né, de Paulo? Ele está dizendo assim, ó, quem dera que esses aí que estão perturbando a igreja nem tivessem descendentes, que eles desaparecessem da terra, que eles não deixassem descendência. Por quê? Porque Paulo está dizendo que esses homens estão prejudicando muito a igreja de Deus. E amigos, nós estamos vivendo num período em que a igreja de Deus está sendo atacada. Vocês que são líderes de igreja, vocês sabem disso. Os princípios cristãos estão sendo atacados. E muitas vezes nós não estamos dispostos a levantar a bandeira de Deus, que é a palavra, para a gente dizer, epa, está errado, não é assim que a Bíblia diz. E às vezes a gente tem medo, tem vergonha de falar. Mas Paulo está aqui demonstrando que aquele que ama a igreja de Deus, ele levanta com todo amor a palavra e diz assim, está escrito, está escrito. Porque a gente tem que ficar com o assim diz o Senhor. Né? O assim diz o Senhor. Muito bem. Aí, Paulo, ele já fez essa introdução. Agora, ele vai começar a dizer o que não é liberdade. E esse trecho é muito bonito. Você está com a sua Bíblia aberta em Gálatas 5, você também. Vamos lá. O que não é liberdade? Gálatas 5, 13 a 15. Ele diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Lembra que ele falou essa mesma frase lá no começo, né? Vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. E aqui tem Paulo com a sua sabedoria. Paulo fala de liberdade e ele coloca a liberdade em oposição à vontade da carne. Você vê como isso é revolucionário? Porque hoje a liberdade, como eu já falei algumas vezes, é você dar vazão a tudo que você tem vontade. Não, tive vontade, eu faço porque eu sou livre. Mas Paulo está dizendo aqui, não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Mas, pelo contrário, sirvam-se uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo.
Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. O que a gente aprende desse trecho aqui sobre liberdade? Primeiro, há uma oposição entre liberdade e vontade da carne. Guardem o que eu vou falar agora, você de casa também. Quem faz tudo o que tem vontade não é livre, é escravo da sua própria vontade. Você conhece alguém que é escravo da sua própria vontade, dos seus instintos, do seu temperamento? Então, a pessoa tem um temperamento explosivo e ela não consegue se controlar. Né? A pessoa, de repente, vem o ímpeto de fúria e ela não tem filtro para dizer assim, não posso fazer isso, não posso agredir, não posso xingar, não posso falar mal. Tem gente que vive assim, olha, deu vontade e faz. É a minha tendência, eu vou fazer. Não, eu nasci assim, eu nasci com essa vontade, então eu vou praticar. Paulo está dizendo que quem é livre de verdade não faz tudo o que tem vontade. É mais ou menos assim, ó. Você olha para si mesmo e você identifica vontades que são pecaminosas. E quando você identifica essa vontade que é pecaminosa, você olha para si mesmo e diz, não. Vou dizer aqui para vocês o que é uma pessoa livre. Uma pessoa livre não é uma pessoa que faz tudo o que tem vontade. É uma pessoa que tem condições de dizer não para si mesmo. Você já percebeu como é difícil a gente dizer não para si mesmo, para as nossas vontades, os nossos instintos? Mas Paulo está dizendo que só é livre quem tem condições de dizer não para si mesmo. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Um homem casado que sente atração por uma mulher que não é a sua. Quando é que ele vai dizer que é livre? É quando ele vai e se relaciona com a mulher que não é a sua? Não. Ele só vai ser livre de verdade diante da Bíblia quando ele tiver condições de olhar para si e dizer não. A minha carne está me chamando para isso, mas eu sou livre o suficiente para dizer não. Alguém, por exemplo, que tem tendências homossexuais. Essa pessoa só vai ser livre de verdade, não quando ela der vazão às suas tendências, mas quando ela olhar para si e disser assim, isso não é da vontade de Deus, não para mim mesmo. Uma pessoa que tem o ímpeto da violência, e ela sabe que não pode ser violenta, quando ela tem vontade de ser violenta, ela olha para si mesma e diz, não. Amigos, ser livre, quem é livre não faz tudo o que tem vontade. Aqui tem uma definição que talvez a gente pudesse acabar o programa aqui, porque já é suficiente para a gente pensar nisso por muito tempo. Quem é livre, segundo a Bíblia, não faz tudo o que tem vontade. Quem é livre se coloca debaixo da vontade de Deus. Ok? Essa é uma outra coisa que a gente faz. Então, quem faz tudo o que tem vontade é escravo dos seus desejos, escravo das suas vontades. Muito bem, só é verdadeiramente livre quem tem condições de dizer não para si mesmo. Tá bom? Você de casa, guarda essa frase. Só é verdadeiramente livre quem tem condições de dizer não para si mesmo. E aí eu pergunto, nós somos livres? Você de casa é livre? Você tem condições de dizer não para si mesmo? Ou tudo que você tem vontade, tudo que vem na sua cabeça você fala, você pratica? Aí não é liberdade. Liberdade é ter condições de dizer não para si mesmo. E o verdadeiro amor ao próximo entende que liberdade é composta de limites. Quem ama o outro, ajuda o outro a entender os limites de Deus. Agora Paulo vai falar sobre os efeitos da liberdade. Você quer falar, Guilherme? Pode falar. Pastor, nem todo mundo compreende isso daqui que eu vou falar. Eu às vezes falo para as pessoas que quanto à questão do livre-arbítrio, se só existe a questão do bem e mal, quando você fala que você exerce o livre-arbítrio, você só tem direito a exercer o livre-arbítrio uma vez. Passou isso, você não tem mais direito a exercer o livre-arbítrio, porque, consequentemente, ou você está debaixo da liberdade que Cristo nos oferece, e dentro da liberdade que Ele nos oferece, nós temos regras, nós temos coisas a cumprir. Sim. Caso contrário, você está debaixo daquilo que o inimigo quer que você faça. E das consequências. Ou seja, então não existe livre-arbítrio contínuo, é só uma vez e ponto. Ou você faz o que Deus quer, ou você faz o que o diabo quer. Eu compreendo o que você diz e eu concordo. O nosso livre-arbítrio é escolher entre
Ficar com Deus ou ficar com o diabo. Porque aí depois, quando você escolhe ficar com Deus, você diz assim, Senhor, estou te entregando o meu livre-arbítrio para o Senhor me dizer o que é que eu tenho que fazer. A gente vai ver isso aqui, Guilherme. Obrigado pela sua contribuição. Quais são os efeitos da liberdade? Gálatas 5, 16 a 18. Nós estamos em Gálatas 5 ainda. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Veja aqui que lembra que a gente fez eu falei para vocês, quando a gente estava falando sobre vida após a morte, que a Bíblia usa a palavra alma, espírito para falar da parte espiritual e carne para falar da parte carnal? Está aqui, ó. O espírito é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Lembrando que lei em Gálatas, ele está falando da lei cerimonial, lembra que ele está falando de circuncisão, essas coisas todas. Muito bem, esse aqui é um dos efeitos. Agora vem uma parte que eu gosto de chamar assim, coisas proibidas para os livres. E esse aqui é um paradoxo que eu coloquei para chocar mesmo, né? Porque, nossa, eu sou livre, então não tem nada proibido para mim. Não, a liberdade em Cristo tem uma série de proibições. Como o Guilherme falou agora, tem uma série de regras. E quem pega o primeiro versículo de Gálatas 5 e diz assim, olha, não tem mais regras, não tem mais que estabelecer regras, não leu todo o capítulo, porque agora vamos ver o que é proibido para os livres. Gálatas 5, 19 em diante. Ora, as obras da carne são manifestas. Obras da carne são aquelas que são contrárias ao Espírito. Quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui tem duas coisas que eu quero destacar. Vou começar pela última. Vocês já ouviram falar de uma doutrina chamada de universalismo? Essa doutrina diz o seguinte, Deus ama tanto a humanidade, que no final ele não vai deixar ninguém se perder. Ele vai perdoar todo mundo, todos se salvarão. Isso não é bíblico, porque Paulo está dizendo aqui que aqueles que praticam essas coisas aqui não herdarão o reino de Deus. Ou seja, quem pratica imoralidade sexual, a gente viu lá no nosso episódio sobre imoralidade sexual, que qualquer sexo praticado fora do ambiente do casamento é pecado, né? Aí está falando de pornografia, masturbação, sexo fora do casamento, entre casais de namorado, homossexualidade, qualquer tipo de perversão do padrão de Deus para o sexo é considerada imoralidade sexual. Quem pratica essas coisas não herda o reino de Deus. Mas também quem é impuro, quem tem ódio, quem tem ciúmes, quem tem ira, quem divide as pessoas, enfim, quem faz essas coisas não herda o reino dos céus. Agora, a segunda coisa que eu quero destacar no verso é o seguinte, aqui tem uma lista de proibições, não é? Então, a gente tem que entender que a liberdade em Cristo, ela está cheia de regras. A liberdade em Cristo pressupõe que eu vou me colocar debaixo daquilo que Deus considera certo e errado. Então, eu não sou livre, e aqui tem uma coisa importante, eu não sou livre para determinar o que é certo e errado. Por quê? Porque Deus já fez isso. Quem legislou sobre o que é certo e errado foi o nosso juiz magnânimo, né? Aliás, eu vou falar o legislador magnânimo, que juiz não legisla, né? O juiz só aplica a lei, né? Mas o nosso legislador magnânimo, ele disse o que é certo e errado. Eu não sou livre para mudar o que Deus disse. Eu não posso simplesmente dizer assim, olha, Deus falou isso, mas não é mais. Eu sou livre para ficar debaixo da lei de Deus ou não. Muito bem. E quais são os frutos da liberdade? Gálatas 5, 22 a 26. Muito conhecido, né? Os frutos do Espírito. Está no mesmo capítulo da liberdade. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja
uns dos outros. Então veja, o que é liberdade? É você crucificar a carne. Aqui tem a imagem de Jesus crucificado, né? O que era a crucifixão? Era matar a pessoa. Então, a liberdade em Cristo é você crucificar a sua carne, matar a sua carne. E amigos, se tem uma coisa que precisa ser morta todos os dias, é a nossa natureza pecaminosa. Porque eu não sei a de vocês, mas a minha, se eu der uma brechinha, ela ressuscita com força. Né? Então, todo dia de manhã tem que matar essa miserável dessa natureza pecaminosa. E como é que a gente mata? Não alimentando. A gente mata a natureza pecaminosa de fome. E a gente tem que ter cuidado com o que entra pelos nossos olhos, que a gente está vendo, lendo, que entra pelos nossos ouvidos, que a gente está ouvindo, o que entra pelo nosso tato, porque essas coisas podem alimentar a natureza pecaminosa ou a natureza espiritual. A gente mata a natureza pecaminosa de fome. Muito bem, então, verdadeira liberdade, em resumo, tem limites, não faz tudo o que tem vontade, entende que não pode fazer algumas coisas e gera frutos de obediência. E quem nos oferece liberdade? Agora eu chego no texto que ele tinha mencionado comigo no intervalo. Quem nos oferece essa liberdade? João capítulo 8, versículos 31 a 36. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem fiéis na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém. Veja, Jesus está dizendo que aqueles que vivem pecando, aqueles que não largam o pecado, não são livres, pelo contrário, eles são escravos do pecado. Do outro lado estão aqueles que se colocaram debaixo do jugo de Jesus, o jugo leve, que é falado em Mateus 11, 28 a 30. E esse jugo leve é o seguinte: é uma figura de dois animais que eram colocados um ao lado do outro, e o jugo unia os dois, e eles iam trabalhar juntos. A gente coloca o jugo de Jesus sobre nós para que Jesus e nós trabalhemos juntos, e Ele faz a maior parte do trabalho. Ser livre, amigos, é se colocar debaixo da vontade de Deus. Ser livre é dizer assim: Senhor, o Senhor manda e eu obedeço. E nem sempre é fácil, porque às vezes Jesus vai mandar a gente fazer algumas coisas que vai contra a nossa natureza. Mas a gente precisa olhar para os 10 mandamentos, para as leis de saúde de Deus, para todas as outras coisas que Ele ordena e dizer assim: Senhor, é isso que o Senhor está mandando? Então eu vou fazer. Nesse momento, você será plenamente livre. E você de casa, quer ser livre também? Você entendeu o que é liberdade? Você entendeu que a verdadeira liberdade pressupõe se colocar dentro das regras de Deus? Amigos, as regras de Deus, os mandamentos de Deus, eles não tiram a nossa liberdade. Pelo contrário, os mandamentos de Deus garantem a nossa liberdade. Se você diz assim: Senhor Jesus, a partir de hoje, as tuas regras serão as minhas regras, você vai receber dele liberdade, porque como disse o texto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente, de fato, vocês serão livres. Peça a Deus agora que te dê a verdadeira liberdade, com tudo o que ela envolve, enquanto você ouve esse hino. Quando eu era só uma criança, não podia tudo entender, mas bastava só fechar os olhos
pra sentir teu colo me acolher. Eu não compreendia o cenário lá da cruz, nem porque morreste em meu lugar. E agora que cresci, eu posso compreender. Tu não desistes deste filho que perdido não consegue caminhar, não consegue perceber que o vazio que existe só tu podes preencher, Senhor. Não consigo caminhar, não consigo perceber que o vazio que existe em minha vida é a falta de você. Hoje, quando sinto-me pequeno, quando às vezes sinto solidão, fecho os olhos como na infância, buscando te encontrar no coração. Tenho a sensação de que estás bem junto a mim. Dá até pra ouvir a tua voz e paro pra pensar. Eu nunca estive só. Tu não desistes deste filho que perdido não consegue caminhar, não consegue perceber que o vazio que existe só tu podes preencher, Senhor. Não consigo caminhar, não consigo perceber que o vazio que existe em minha vida é a falta de você. É a falta de Jesus. Eu tenho um amigo que durante muito tempo foi escravo das drogas. Durante muito tempo ele ficou sob o jugo das drogas e ele não conseguia se libertar até que ele encontrou Jesus. E Jesus fez por ele o que ninguém conseguiu fazer, o libertou das drogas. Talvez você conheça alguém também que está sob o jugo de alguma escravidão. E tem várias escravidões, né? Tem a escravidão da vaidade, tem a escravidão da opinião própria, a escravidão do eu não levo desaforo para casa, a escravidão das bebidas alcoólicas, do cigarro, da avareza, escravidão do dinheiro. E a gente precisa ser liberto de todas essas escravidões. O único jugo que pode estar sobre nós é o jugo de Jesus. E aí eu quero convidar você que está me assistindo. Talvez você esteja agora derramando lágrimas, porque você está olhando para si e percebeu que você é escravo, é escrava. Escrava de alguma coisa que está acabando com a sua vida. Escuta o que João escreveu, as palavras de Jesus. Se o Filho vos libertar, de fato você será livre.
e você pode se tornar livre agora, se você entregar a sua vida a Jesus e sinceramente se colocar nas mãos dele. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela liberdade que o Senhor nos garante, pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele, Senhor, foi pregado na cruz para que nós fôssemos despregados de todos os nossos pecados. A nossa liberdade vem da cruz do Calvário e nós te agradecemos por isso. Por isso eu te peço que o Senhor coloque a mão sobre essa pessoa que está sofrendo agora por causa das suas escravidões e liberte essa pessoa. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.